Bem, então, vamos dar início aqui à resolução do segundo exercício. Se no primeiro exercício nós estávamos tratando de declividade, comprimento de rio, esse segundo exercício, comprimento do rio principal, esse segundo exercício ele vai estar discutindo conosco mais sobre a forma, como é que a forma da bacia hidrográfica ela está relacionada com algumas características da bacia. Tá? Então, aqui a gente tem alguns parâmetros, que é a área de drenagem, perímetro, comprimento do rio principal e comprimento total dos cursos d'água. E a gente vai fazer a discussão sobre duas formas de fazer essa avaliação da forma. Um é o coeficiente de compacidade e outro é o fator de forma. Mas antes de a gente entrar de forma mais detalhada na resolução desse exercício, gostaria de discutir com vocês duas ideias. Né? Então, vamos abrir aqui a nossa tela virtual. E essa ideia está associada ao seguinte. Então, a gente tem, normalmente, a nossa bacia hidrográfica. E a ideia básica dessas análises que a gente vai fazer da forma da bacia é porque a forma da bacia ela vai estar associada, por exemplo, à propensão maior ou menor, por exemplo, para cheias. Por exemplo, bacias com forma mais circular, duas bacias com a mesma área, mesmas características geológicas, mesmo regime de chuva, mas uma bacia que tem uma forma mais circular, ela tende a ter maiores escoamentos do que uma bacia que se distancia mais do círculo. Né? Bacias com forma mais quadrada, inclusive o círculo ele pode circunscrever ou escrever um círculo, um quadrado. Então, essa relação do quadrado e do círculo tão próxima. Então, bacias mais próximas a ter uma forma mais quadrática, elas vão também tender a ter escoamentos mais severos. Né? Por que isso? Né? Então, vamos pegar primeiro esse exemplo aqui do quadrado. Eu posso pegar essa bacia e retificar. O que é retificar essa bacia? Transformar essa bacia numa bacia mais na forma de um retângulo. Tá? Então, se esse retângulo ele se parecer com o quadrado, ela vai ter mais propensão a cheia. Como é que eu faço essa transformação, essa retificação dessa bacia? Então, nessa bacia aqui, eu vou ter, por exemplo, aqui, um comprimento do rio principal. Então, eu posso imaginar esse comprimento aqui como sendo o valor do rio principal. Eu vou ter outra informação aqui da bacia, que é a área da bacia. E posso calcular essa base aqui desse retângulo, essa base como sendo a relação entre a área da bacia e esse comprimento do rio principal. Então, eu posso transformar, eu retifiquei, tá certo? Essa bacia dessa forma. Então, essa aqui é como se eu tivesse aqui esse comprimento aqui do rio principal. Então, eu transformei a bacia com essa sua forma específica e própria, né? Numa bacia como se fosse um retângulo, como se fosse um livro aberto, um open book, né? Então, aqui é como se fosse essa linha aqui, que é o vale do rio, né? Que fosse o valor do vale do rio, dividindo aqui o livro em duas partes, né? Então, aqui, normalmente, eu posso fazer o que a gente pode chamar essa retificação da bacia hidrográfica, né? Ou eu posso comparar essa bacia, né? Então, esse retângulo, e posso comparar essa bacia, por exemplo, a quão essa bacia se distancia, por exemplo, de um quadrado. Né? Então, imaginar aqui uma bacia, em que eu tenho a área da bacia. Eu posso imaginar um quadrado que tem a mesma área da bacia. Então, aqui esse L do quadrado aqui. E eu tenho L do quadrado aqui, ó. Eu sei que esse L2 é igual a esse L do quadrado, esse L quadrado disso. É igual à própria área do quadrado. Com isso, eu sei esses comprimentos aqui da base e da altura do quadrado, que ou dos lados do quadrado, né? Base e altura são a mesma, então, dos lados do quadrado. Tá? Então, eu posso identificar qual é a distância que separa, então, essa forma mais alongada da bacia dessa forma mais da forma do quadrado. Quanto mais distante da forma do quadrado, mais alongada vai ser a bacia, menor propensão a cheia. Por que isso? Porque, vejam,
se eu imaginar aqui o curso d'água aqui da bacia, eu vou ter, para uma dada chuva, o tempo de concentração dessa bacia aqui vai ser um tempo de concentração menor do que o tempo de concentração de uma bacia mais alongada. Certo? Quanto mais alongada for essa bacia, maior o tempo de concentração. Maior o tempo de concentração, menor vai ser a intensidade da chuva, tá certo? Por um dado período de retorno. Lembrem que eu já fiz esse gráfico antes para vocês, que a gente vai ter, então, aqui a relação, a relação, então, entre o tempo e a intensidade de chuva, por um dado período de retorno. Esse tempo aqui, quanto maior for o tempo, menor vai ser a intensidade média da chuva na bacia. Então, nessa bacia mais alongada aqui, eu vou ter tempo de concentrações maiores do que nessa bacia mais no formato de um quadrado, porque a gente vai ter aqui o que? Comprimentos de rio menores, etc. Eu vou ter tempos de concentrações menores. Então, aqui eu vou ter, para a mesma área, intensidade de chuva maior do que para essa. Certo? Então, aqui a gente vai estar aqui, grosso modo, né, fazendo essa análise que a gente chama de ceteris paribus, ou seja, mantendo todas as outras condições similares, a forma da bacia está associada a escoamentos mais severos, porque a intensidade da chuva vai ter uma intensidade de chuva maior ocorrendo na área da bacia como um todo do que essa outra aqui, nessa outra forma da bacia. Então, aqui a gente vai ter escoamentos mais severos do que nessa outra. Deu para ver? Outra forma de olhar o problema é dizer que bacias na forma circular, né, bacias que tem uma forma aqui, vou deixar em azul também, bacias que tem uma forma mais circular, elas também vão ter os tempos de concentração dela, vão ser tempos de concentração menores do que bacias numa forma, digamos assim, que se distanciam mais do círculo. Porque o círculo aqui vai ter essa relação, inclusive, com o quadrado. Eu posso escrever, ou circunscrever, tá certo? O círculo no quadrado, então eles duas são similares. Então, quanto mais circular, menor vão ser os tempos de concentração, então maiores vai ser mais propensa à chuva, a ter escoamentos mais severos, né? Porque a intensidade de chuva vai ser, que ocorre na bacia simultaneamente, vai ser maior do que em bacias mais alongadas. Essa é a lógica, tá bom? Essa é a lógica desses índices que a gente vai comparar a bacia a um quadrado e comparar a bacia a um círculo, tá? Então, voltando aqui para o nosso Excel, então a gente vai ter um índice, que é esse coeficiente de compacidade, certo? A gente vai ter aqui o coeficiente de compacidade, que vai comparar a bacia a um círculo. E a gente vai ter o fator de forma, que vai comparar a bacia a um quadrado. Então, como é que eu comparo aqui a bacia a um círculo? Eu vou calcular, vou fazer aqui, calcular uma bacia, tá certo? Que tenha a área da bacia, da bacia nossa de análise, qual é a bacia, qual é o círculo que tem a mesma área dessa nossa bacia. Então, vou ter πr2, que é esse círculo equivalente equivalente à minha bacia, né? Vai ser equivalente em termos de área. Eu calculo qual é o valor desse círculo, do raio desse círculo que tem a mesma área que a minha bacia, certo? E a gente compara os perímetros, né? Então, eu vou ter aqui o perímetro da minha bacia, eu vou ter aqui o perímetro do círculo equivalente, tá certo? O perímetro do círculo equivalente. Como é que eu calculo esse círculo equivalente? É o círculo que tem a mesma área da minha bacia. Então, como a gente sabe que a figura geométrica que tem o menor perímetro é o círculo, então sempre o valor aqui do perímetro da minha bacia vai ser maior ou igual ao valor do perímetro da minha bacia transformada num círculo, tá certo? Então, com esse P sobre 2πr aqui, ou seja, o perímetro da bacia sobre o perímetro do círculo equivalente, sempre vai ser maior ou igual a 1. Né? E quanto mais próximo de 1 for, mais próximo essa minha bacia vai ter de uma forma circular.
certo? Então, aqui a gente tem exatamente esse índice esse coeficiente de compacidade, né? Mais próximo a 1, mais próximo do círculo, mais propensa a cheias, por exemplo, né? Então, isso aqui é uma característica que a gente pode utilizar até também para comparar bacias e ver como as formas são similares, e isso ajudar, inclusive, a gente entender regime de vazões e até regionalizar parâmetros hidrológicos a partir dessa informação. Então, se eu utilizar, que aqui esse R aqui é uma abstração que a gente tem, né? Se a gente transformar esse valor dessa variável aqui, intermediária, em valor primário das informações que eu calculei na bacia, que é o perímetro e a área, eu substituo esse R por esse valor aqui, então vou ficar π dividido por 2π, e o R é raiz quadrada de A sobre π. Então, 2π sobre raiz de π, o inverso disso é 0,28 aproximadamente, e eu vou ter, então, que P sobre raiz de A. Então, se eu tiver a informação do perímetro da bacia e da área da bacia, eu tenho condições de calcular qual é o coeficiente de compacidade. Tá claro? E esse aqui é primeira forma de comparar. Eu vou ter o perímetro da bacia, que eu medi, e a área da bacia, que eu medi. Então, nesse caso aqui, eu vou ter, então, 0,28, que multiplica o perímetro da bacia, dividido pela raiz quadrada da área. Então, essa primeira bacia deu 1,11, e para a segunda bacia deu 1,58. Ou seja, a bacia A tem uma forma mais circular do que a bacia B, né? Se ela tem uma forma mais circular do que a bacia B, a bacia A está mais propensa a cheias do que a bacia B, por exemplo. Tá? Tá claro isso? Muito bem. E o segundo índice, que eu comentei com vocês, é comparar a bacia a um quadrado. Então, eu vou ter aqui o L barra, vai ser aquela base do quadrado. Eu vou ter, por exemplo, o L barra vezes o comprimento do rio principal vai ser igual à área, certo? L barra vezes o L principal vai ser igual a aquela base, né? Vai ser igual à área vai ser aquele comprimento médio, a largura média da bacia. Então, como é que eu comparo? Se eu sei, aqui é a base, e aqui seria a altura. Então, a relação de base pela altura, se ela for um quadrado, se ela for maior do que 1 ou menor do que 1, ela vai ser um retângulo, enquanto um retângulo diferente do quadrado, e o quadrado é um caso particular do retângulo, né? Então, vai ser um retângulo que se distancia da forma de um quadrado, vai ser um retângulo diferente de um quadrado, né? Vai ser, se a gente imaginar em conjunto, então, como o conjunto quadrado ele é contido no conjunto retângulo, então ele vai ser o complementar do quadrado no conjunto dos retângulos, e quanto maior for essa relação, mais distante a gente vai ter dessa forma quadrangular. Então, mais distante da forma quadrangular, maior vai ser a propensão à cheia. Esse retângulo pode ser achatado. Se ele for achatado, né, a base vai ser maior do que a altura, né? Então, se a base for muito maior do que a altura, também vai ser um pouco mais achatada a bacia, ou se ela for uma bacia mais alongada, também vai se distanciar. Então, pode ser maior ou menor do que 1 o valor do fator de forma, sendo 1 próximo à forma do quadrado. Então, se 1 é forma do quadrado, muito menor do que 1, mais achatada, e muito maior do que 1 alongada. Tá? Então, a gente pode imaginar aqui essa informação aqui. Ó. No nosso caso aqui, então, aqui é o fator de... como é que a gente batizou o KF? Isso aqui é o KF. Muito bem, KF. Tá? Então, o que vai ser o valor do KF, no nosso caso? Então, a fórmula dele é essa aqui, né? Então, área, que esse comprimento aqui, a base é a área sobre essa retificação do comprimento, L aqui é L barra, substituir lá vai ficar A sobre L2, né? Falando do KF. Então, nosso KF aqui, ó, 0,66, para bacia A, que aqui é exatamente L
dividido por raiz quadrada de A, e para a bacia 2, 0,11. Então, nesse caso aqui, quem é mais próximo de 1? Bacia A, mais próximo de 1, mais próximo de 1 quadrado, maior propensão a cheia. Então, tanto o KC quanto o KF, eles estão dando o mesmo sinal, como era de se esperar, tá certo? Em que A tende a ter mais cheia ceteris paribus, ou seja, todas as outras condições similares, né? Que, obviamente, se uma bacia for sedimentar e a outra for no cristalino, já mudou o comportamento completamente, né? Então, se a diferença for só na forma, então a circular tende a ter maior propensão à cheia. Isso serve como sendo uma das características e um dos fatores de regionalização de parâmetros também. Tá bom? Então, deu 0,66, mais próximo de 1 do que o 0,11. Perfeito? Muito bom. Então, esse aqui é o segundo exercício.